Todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio. Olá, rapaziada, tudo bem? Essa semana a gente relembrou as lutas, conquistas e os sofrimentos do povo indígena, nossos irmãos silvícolas, né, indígenas brasileiros. Então nós vamos falar do que hoje? Um tema que é muito recorrente no Enem, que é o indianismo na literatura brasileira. Mas, professor, você fala de índio e tem essa branca aqui, então a gente já começa logo de cara aqui. Você está percebendo que coisa estranha? Para eles, até um certo momento da nossa literatura, o que era um índio? Índio era um europeu pelado. Não era um índio que a gente imagina, mas um europeu que era pelado. Meninos, lá no Brasil Colônia, vamos pensar um pouquinho no Brasil Colônia? Lá no Brasil Colônia, o que a gente vai ter? Os cronistas e viajantes, né? Nos navios vinham para cá, para o mundo novo, tá certo? Trazendo sempre um cronista. E esses cronistas, então, vão relatar o que eles viam. Então, o que a gente percebe nesses primeiros documentos? Um exemplo deles é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Uma relação de Brasil edênico. O Brasil era o Éden, tá certo? A Bíblia diz que o paraíso é um lugar que tinha muito verde, sombra e abundância, gente pelada. Eles achavam que o Brasil era o paraíso. E o índio era legal, o índio era fofo, o índio era uma criança no corpo de um adulto. Claro que isso tinha um objetivo, que era incentivar a colonização, tá certo? Trazer gente para cá. Passado um tempo, começa a mudar. E índio come gente, e índio é meio gente, meio animal. Claro que tudo isso para justificar o quê? A escravidão indígena, certo? Muito bem, cuidado. A gente em geral associa índio a romantismo. E é fato, né? Lá vai ser o grande momento indianista da nossa literatura. Mas já tem índio antes. Nós vamos ter dois poemas épicos do arcadismo. Opa, lembra? Se é épico, tem um caráter heróico. O primeiro deles, Caramuru, de um frei chamado Santa Rita Durão. Esse aqui, o cara segue até, ou para homenagear o Camões, até a métrica ele vai seguir. Tá certo? Tem o esquema de rimas, a oitava rima. Lembra da oitava rima? AB, 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 CC? Pois então, neste livro aqui, qual que vai ser a história? Né? Tem um filme chamado Caramuru, A Invenção do Brasil. É um português chamado Diogo Alvarez, que fica no Brasil, tomando conta de um pedaço do nosso litoral. E ele, então, vai se envolver com duas indígenas, Paraguaçu e Moema. Na hora de retornar a Portugal, ele leva só Paraguaçu. E aí nós temos uma das cenas mais ridículas e patéticas da literatura mundial. A Moema, uma triatleta, nadando atrás da caravela e conversando durante páginas e páginas e páginas, nadando e conversando com o Diogo Alvarez. Claro que ela acaba morrendo afogada. Vocês percebem nessa cena que, novamente, é uma coisa estranha. O rosto de indígena e o corpo de branca. Porque esse quadro, apesar da escola do livro ser do arcadismo, o quadro é pintado no romantismo. Tudo bem? Outra obra que nós vamos ter nesse momento que é épica, caráter heróico, vai ser do Basílio da Gama, um livro chamado O Uruguai. O Uruguai é o rio Uruguai, tá certo? É naquela região do Rio Grande do Sul, onde havia os 7 povos das missões. São Miguel das Missões, São Pedro das Missões. Resumindo, lembra, os jesuítas reuniam os índios, tá certo? E faziam comunidades paralelas, que depois vão ser resolvidas no Tratado de Madrid. O que vai acontecer então? Aqui, Basílio da Gama, né, vai fazer o quê? Ele era estudante com os jesuítas, mas nós estamos no período pombalino. E o Marquês de Pombal, lembra? Ele vai expulsar todos os jesuítas de Portugal e das colônias. Porque ele vai jogar nas costas dos jesuítas o atraso português. Né? Ele dizia que se as ideias novas não chegavam, a culpa era de quem? Dos jesuítas, que controlavam a educação portuguesa. E aí, o Basílio da Gama, que era amigo dos jesuítas, passa a ser um cara que vai perseguir os jesuítas. E, portanto, neste livro, o vilão é um padre jesuíta. Tá certo? Esse padre, então, aliás, ele, não só ele, mas todos os jesuítas, né? Porque o livro, apesar de mostrar um índio heróico, um índio guerreiro, vai mostrar que um índio que é submisso. Primeiro ele fica submisso aos jesuítas e depois ele fica submisso à coroa portuguesa, tá certo? E aí esse padre tem um filho, que é um absurdo, mas é porque ele é o vilão, é a vilania dele, e aí esse rapaz quer casar com uma índia chamada Lindóia. Só que essa índia já está prometida para um índio da tribo dela, vai ter uma série de artimanhas. Resumindo, ela vai ter que ser obrigada a casar com esse rapaz, só que ela prefere morrer do que casar com o homem que ela não quer. Você vê aqui nessa cena famosa, né, que é a morte da Lindóia. Ela foge para a floresta, é picada por uma cobra, o irmão chega a tempo de ver a cobra ainda, ele atira a flecha e mata a cobra, sem pegar na Lindóia, mas ela já tinha sido morta e picada, né, e portanto morreu envenenada. Tá certo? Você vê, nas duas obras, Moema e Lindóia morrem por causa de um amor. Então já tem umas coisas aqui que são românticas, sinais claros do romantismo que está chegando. É o pré-romantismo, tá certo? E aí chegou o romantismo. No romantismo, todo mundo sabe, é um dos momentos mais importantes da nossa literatura. Por quê? Porque o romantismo coincide com a nossa independência. Então eu preciso achar o quê? A identidade nacional brasileira. 6 de setembro de 1822. Eu sou português, da colônia, mas sou português. 7 de setembro de 1822. Virei brasileiro.
Eu dormi português e acordei brasileiro. Então eu preciso rapidamente resolver isso. E como é que eu resolvo isso? Achando o símbolo nacional. E quem vai virar símbolo da nossa identidade nacional? O indígena brasileiro. Ah, Marcelo, que bacana, o índio virou símbolo do Brasil. Mas não é aquele índio que a gente está imaginando. É o índio idealizado, né? Vai ser um índio heróico, um índio cavaleiro medieval. Ele tem traços claros de um herói, tá certo? Cavaleirístico. Porque se os europeus tinham os cavaleiros medievais, é o começo da história deles, nós tínhamos que achar um herói para nós. E o nosso herói virou o indígena, tá certo? Olha aqui um herói. Um índio quase isso, um X-Men, tá certo? Muito bem. Claro, né? Que também eles vão se basear num pensamento que é do Rousseau. Lembra do Rousseau, que vai falar do bom selvagem? Pois então nossos índios vão ter valores que lembram o bom selvagem. Então, como honradez, sensatez, sutileza, bravura, heroísmo, é uma mistura do bom selvagem do Rousseau com os ideais da cavalaria medieval, tá certo? Tudo isso batido no liquidificador vai dar o índio do romantismo brasileiro. Esse índio que é quase um herói, tá certo? Medieval. Muito bem. O que nós vamos ter mais ali? Então vamos conhecer alguns poetas que vão falar sobre isso. O primeiro deles, Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias é da primeira geração do modernismo. Como ele é da primeira geração do romantismo, como ele é da primeira geração do romantismo, ele ainda está preso a coisas do arcadismo. Por exemplo, a metrificação. Então, o que se espera de um jovem que passou numa boa escola brasileira? Que ele tenha noções de 3 poemas do Gonçalves Dias. Um deles se chama Marabá. É um longo poema narrativo, metrificado, em que uma índia está chorando suas pitangas porque ela não consegue arrumar namorado na tribo, porque ela é feia. E por que ela é feia? Porque a mãe dela transou com um branco e, portanto, ela nasceu loira, do cabelo cacheado, com os olhos azuis. Só no romantismo para ter uma índia desse jeito, concorda comigo? Parece uma Xuxa Pataxó, concorda? Então, veja, esse aqui é um quadro chamado Marabá. Se eu pedisse para você, né? Me disse, você tem 20 chances de acertar a etnia ou a nacionalidade dessa moça. Na sua lista, provavelmente, apareceria judia, espanhola, russa, tá certo? Holandesa. Eu duvido que apareceria de 0 a 20 um índio, mas esse é o índio do romantismo, tudo bem? Veja também esse quadro que interessante, ó. Isso aqui é a capa de um livro Iracema. Isso é um quadro chamado Iracema. Olha Iracema. O que ela tem de indígena? Nada, né? Muito bem. Outro poema que a gente espera que um jovem conheça, tenha noções, chama-se Juca Pirama. Tudo bem? Esse poema é famoso porque dizem que a forma bate com o conteúdo. E a gente já viu que isso é importante na literatura. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranho choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possa tu, descendente maldito, de uma tribo de bravos guerreiros, é como se tivesse os tambores se chamando para a guerra. É uma história, né? A famosa frase, meninos eu vi. Nós vamos ter um índio, tá certo? Timbira, que vai estar contando para sua tribo que prenderam um rapaz de uma outra tribo, né? Ele vai contar para as crianças da tribo, e que esse rapaz, apesar de ser um inimigo, era um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele foi preso no meio do mato com o pai era cego, a tribo vendo que o idoso era cego, abandonaram o idoso e levaram só o Juca Pirama. Daí ele provou que era forte, guerreiro, destemido, decidiram então matá-lo para comer a carne dele. Ou vocês sabem, né? Raríssimas tribos brasileiras eram canibais, mas as que eram canibais não era por fome, era um ritual espiritual. Eles acreditavam que ao se alimentar de você, eles pegavam aquilo que você tinha de característica positiva. E começaram então a preparar o ritual para matar o Juca Pirama. Ele começou a lembrar do pai. Sozinho, abandonado, cego, não ia conseguir se alimentar, se proteger dos animais, soltou uma lágrima. Na hora que ele soltou uma lágrima, um índio viu. Falou, para tudo, para tudo, para tudo. Esse cara quer nos envenenar. Se a gente comer a carne dele, nós vamos virar um bando de chorões. E soltaram então o Juca Pirama. Ele vai conversar com o pai não entende, falou, filho, deixaram você vir embora. Que história que é essa? Aí ele começa a contar. E ele conta que chorou. Mas o pai não deixa ele terminar o raciocínio. O pai vai achar que ele chorou por covardia. Então o pai começa a jogar uma maldição em cima do filho. Que onde ele pisar, nunca mais vai nascer grama, para ele ficar marcado que passou um desgraçado. Que ele nunca vai ter uma namorada, uma mulher. Ele nunca vai ter um amigo. Então ele vendo que o pai ia morrer desonrado, o que ele faz? Pega o pai pela mão, leva até outra tribo e se entrega para morrer, ser morto pela outra tribo. Provando que ele prefere morrer a perder a honra dele. Quem é que morreria sem perder a sua honra? Um cavaleiro medieval, certo? Veja como ainda é metrificado. Meu canto de mó, guerreiros ouvi. Sou filhos da Sé, nas selvas cresci. Guerreiros de Sé, da tribo Tupi. Percebeu? Porque o Gonçalves Dias, apesar de ser romântico, ainda está preso a valores do arcadismo. Por exemplo, o rigor formal, tá bom? Outro famoso poema dessa época, né, é a Canção dos Tamoios, que também vão contar os valores, né, heróicos do povo tamoio.
Não chores, meu filho, não chores que a vi é luta renhi, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abar, que os fortes os bravos só pode exaltar. E quem são os fortes e os bravos que a gente exalta? O indígena brasileiro, tá certo? Esse é Gonçalves Dias. Muito bem, vamos ver outra coisa? Então, vamos aproveitar aqui para parar um pouquinho. Um momentinho, Enem. Plim. Você seria capaz de dizer, citar 5 ou 6 tribos indígenas brasileiras? Nós temos mais de 250 povos indígenas do Brasil. Alguns deles, né? Os Chavantes, os Tamoios, os Guaranis, os Pataxós, os Yanomamis, tá certo? Os Tupis, os Carajás. Não existe Tupi-Guarani. Ou é Tupi ou é Guarani, tá bom? Muito bem. Começam então agora os romances indianistas. E aí eu te mostro aqui Márcio Garcia, sim, Márcio Garcia, daquele programa da TV Globo, tá certo? Fazendo Peri. É uma loucura isso, você imaginar que o Márcio Garcia, que tribo que é essa, né? Só se for uma tribo que tem na Barra da Tijuca que joga futevôlei, concorda? Mas do jeito que o Peri está descrito no livro, tem que ser o Márcio Garcia, tá certo? Olha lá, vamos conhecer então o Alencar e seus livros indianistas? São 3, o Birajara, Iracema e o Guarani. O Birajara se passa antes da chegada dos portugueses. A Iracema é o primeiro encontro, é a primeira interação entre brancos e indígenas da América. E o Guarani já vai ser a integração completa e plena. Então veja só, a gente não vai falar muito do Birajara porque ele dificilmente cai. Vamos falar mais da Iracema e do Guarani, que são os dois mais importantes? Primeiro, Iracema. Todo mundo conhece Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna. Tá certo ou não? Com seu pé delicado e seu hálito perfumado. De nada contra os indígenas, né? Eles até têm hábitos de higiene bucal, mas falar que a Iracema tinha hálito perfumado, ou ela usa sapato, o pezinho dela é delicado, mas é aquela descrição romântica idealizada, tá certo? Muito bem. Eu detesto Iracema, mas se eu tivesse que fazer uma lista de livros, eu colocaria Iracema. Porque Iracema é o nosso mito fundador. Todo país tem um mito que funda o país, não é? Por exemplo, vamos pegar Roma, Rômulo e Remo. Os 2 irmãos foram abandonados, uma loba criou. Todo país tem um mito que explica como é que surgiu aquele país. O Brasil não tinha. Marcelo, por que a gente não pegou de uma tribo indígena? Qual? Uma nasceu do Guaraná, outra nasceu do Açaí, outra nasceu do Palmito, outra nasceu da Jaguatirica, outra nasceu da Vitória Régia. Então o Alencar falou, deixa comigo, eu vou criar esse mito. E ele inventa então que a nossa mãe primeira, a nossa mãe primordial é Iracema, que vai conhecer um europeu chamado Martim, e dessa relação vai nascer um branquinho, um menininho, né, um brasileirinho chamado Moacir, que em tupi significa o filho da dor. Então o Alencar está deixando bem claro, do encontro da América com a Europa, o que vai nascer vai ser a dor. Pro lado de quem? Dos índios. Uma curiosidade, né? Iracema, se eu trocar a ordem das letras, forma América. Isso é um anagrama. América, Iracema. Certinho? Muito bem. Alencar aqui fez uma homenagem para ele mesmo, porque ele fez o primeiro brasileirinho nascer no Ceará, e ele é cearense, certo? Só que este livro não deixou o Alencar feliz, porque faltou um detalhe na Iracema. Ela não era cristã, então ele vai ter que escrever um outro livro, e agora sim vai nascer o brasileiro ideal. E quem era o brasileiro ideal na cabeça do Alencar? A soma de um branco nobre com uma índia cristã. O branco nobre é Ceci, o índio cristão é o Peri, tá certo? Da junção desses dois nascerá o brasileiro ideal. Claro que a gente está percebendo que falta aqui, quem nessa receitinha de bolo? O negro brasileiro. Mas lembre-se que o Alencar é um homem do século XIX e ele nem enxergava o negro como um ser humano. Por isso que ele não colocou isso no projeto. Tá bom? Isso vai ser resolvido 100 anos depois com o Macunaíma, que no mesmo livro é branco, negro e índio. Sim? Tudo bem? Só uma curiosidade, né? No final do livro vai ter um dilúvio. A família da Ceci vai morrer toda e os índios que eram selvagens. Só vai sobrar a única branca que aceitava os índios e o único índio que aceitou a fé cristã. E todo mundo sabe que na Bíblia o dilúvio teve uma função, né? Qual é a função do dilúvio? Limpar a terra para começar tudo de novo. Então aqui está bem metafórico, né? Vamos zerar a terra e vamos deixar aquilo que interessa, que são os brancos que aceitam os índios e os índios que aceitam a fé cristã. Tá bom? Muito bem. Chegamos ao modernismo. Todo mundo sabe, né? A independência do Brasil é 1822. A Semana de Arte Moderna é 1922. Portanto, 100 anos depois. Então a gente tinha que resgatar aquela discussão que aconteceu no romantismo na época da independência. A identidade nacional brasileira. Agora, é claro, com 100 anos de diferença, nós vamos ter uma leitura mais crítica do que é a nossa história e o que é a nossa literatura. Então, as pessoas da Semana de Arte Moderna fazem uma revisão histórica e literária, tá certo? Do nosso país. E aí a gente começa a tentar limpar algumas coisas, né? Tanto o lado negativo do índio, que às vezes era exagerado porque a nossa história é muito eurocentrada, quanto o lado muito exagerado e positivo, dessa coisa da idealização romântica, tá certo?
E aí Mário de Andrade, aqui, né, vai escrever o livro Macunaíma, que não é meu livro predileto, mas é meu personagem predileto. Eu devo ter umas 30 edições na minha casa do Macunaíma. Eu adoro o Macunaíma. O Macunaíma nasce negro, de uma tribo indígena, e até o final do livro ele fica branco. Professor, não é racismo isso? Não, não é racismo. Porque ele vai entrar numa lagoa para tomar banho numa água mágica. E um irmão ficou branco, um irmão ficou negro, um irmão ficou índio. É a família brasileira. Tá certo? Muito bem. É interessante que ele vai desconstruir essa imagem, né, idealizada do índio, porque o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Quando o Mário fala que o Macunaíma não tem caráter, não é que ele não presta, é porque ele é multifacetado, como o povo brasileiro. O brasileiro na religião é católico, espírita, macumbeiro. É católico, mas em filme de Chico Xavier ele se emociona, né? Bate tambor de vez em quando, lê tarô, borra de café. O brasileiro ele é católico, espírita, macumbeiro. Nós não temos caráter religioso. Né? Então essa ideia de que você é multifacetado faz do Macunaíma ser alguém mais próximo do que é o Brasil, uma síntese do que é o Brasil, da alma do povo brasileiro, tá certo? Ele também é o nosso anti-herói, assim como o Leonardinho do Memórias do Sargento de Milícias. O Macunaíma, para quem não conhece a história, basicamente, né, ele perde uma pedra sagrada, uma Muiraquitã, que ele tinha ganhado da sua esposa, e ele passa o livro inteiro correndo atrás dessa pedra, desse amuleto. E ao final do livro, quando ele perde definitivamente essa pedra, e para ele então a vida não faz mais sentido, e ele prefere virar estrela. Manuel Bandeira leu este livro, mandou uma carta para o Mário de Andrade ajudá-lo a entender o livro. O Mário respondeu que não podia ajudar, porque toda vez que ele chegava nessa cena, ele nunca mais tinha relido Macunaíma. Porque quando ele chegava nessa cena, que o Macunaíma virava estrela e tinha perdido a Muiraquitã, o amuleto, o Mário começava a chorar copiosamente. Opa, se o autor do livro chora copiosamente, é porque ele tem uma visão pessimista. E qual era a visão pessimista do Mário? Que um dia nós íamos perder a nossa identidade, porque a Muiraquitã é a identidade dele, tá certo? Até agora ele não acertou, a gente continua sendo brasileiro, tá certo? Mas fica o nosso alerta, cuidado para você não perder suas raízes, não perder a sua identidade, tudo bem? Muito bem. Outro modernista que vai discutir a questão indígena vai ser o Oswald de Andrade. Quem quiser discutir cultura brasileira precisa passar por um conceito chamado antropofagia oswaldiana. O Oswald de Andrade, tá certo? Vai criar uma teoria, um manifesto antropofágico. O que é o manifesto antropofágico? Ele vai dizer o seguinte: xenofobia não faz sentido, muito menos na cultura brasileira, porque nós somos uma mistura. Então o que nós vamos fazer? Mas também não vamos ser paga-pau de gringo. Nós vamos pegar a cultura estrangeira, devorar a cultura estrangeira, tá certo? Deglutir e devolver para o mundo com a cara do Brasil. A pizza é nossa? Não. Peguei a pizza, devorei a pizza, entendi o conceito da pizza e devolvi para o mundo muito melhor. Borda de cheddar, borda de catupiry com gergelim, tá certo? Pizza de estrogonofe, de escondidinho, de cachorro quente, tá certo? Então veja só, de Nutella com banana, hein? Você pegou um conceito que não era nosso, devorou e devolveu com a cara do Brasil. Isso se você... Antropofagia cultural. Claro que ele se baseou nos índios que eram antropófagos. E para explicar isso, ele pega um fato histórico real e transforma uma coisa engraçada, porque no modernismo tem o bom humor. Né? Vocês sabem que o primeiro bispo do Brasil chamava Bispo Sardinha. E ele era de Portugal, e quando ele estava chegando no litoral brasileiro, o navio afundou. E aí o que aconteceu? Os índios, ele conseguiu nadar até o litoral e os índios canibais comeram o bispo. E ele falou, tá vendo? O brasileiro é o católico raiz. Tem católico Nutella. Católico Nutella come a hóstia. O católico raiz come o bispo de uma vez. A gente já comeu, fez a melhor eucaristia, porque ele já comeu e devorou o bispo. Tá certo ou não? Então ele pegou um fato histórico doloroso, trágico, transformou numa coisa engraçada, que é a cara da primeira geração modernista, para nos ensinar que o Brasil desde sempre devora o estrangeiro. Então a gente não pode ser xenófobo culturalmente falando. Tudo bem? Muito bem. Mas o índio não acabou ali, o índio continua. Então nós vamos ter, por exemplo, um livro do grande antropólogo chamado Darcy Ribeiro, que vai escrever um livro chamado Maíra. Inclusive, né, já quero deixar para vocês isso, eu fiz uma lista de exercícios extras para você fazer só sobre literatura indianista, e vai ter um texto lá sobre o Maíra. Eu queria que você lesse esse texto, que é bastante interessante e meio que sintetiza esse nosso encontro de hoje. O Darcy Ribeiro é um grande antropólogo, viveu entre os índios, tá certo? E aí ele vai escrever um livro chamado Maíra, em que vai ter um personagem chamado Avá Isaías. O Avá era indígena, tá certo? Ele vai inventar uma tribo, né? Ele inventa a tribo dos Maiurim, não existe, Mairum, não existe essa tribo, ele inventou. Ele pegou características de várias tribos que ele conheceu e misturou num índio só. E
e aí ele ia ser o novo líder dos Mairuns, né? Só que antes disso ele ficou doente. E aí os padres, né, porque é muito comum associações religiosas estarem perto das tribos indígenas, pegaram o Avá e levaram com eles. E aí o Avá cresceu com os índios, com os padres. E aí decide ser padre. Né? Ele entra para o seminário. E ele troca de nome de Avá para Isaías. Mas aí o tio, que era o líder, morre. E ele é chamado de volta para a tribo. E aí ele entra numa grande crise. Porque agora ele não é nem mais índio e nem mais branco. Ele nunca foi branco, mas também não é mais índio. É muito, muito, muito interessante, muito bonito o livro, né? Que é essa crise de identidade que você imagina um jovem indígena, né? Aliás, a pergunta, será que você tem diversidade no seu Facebook, no seu Instagram? Quantos indígenas você segue? Porque eles fazem parte da cultura brasileira. Você já procurou algum jovem indígena no Instagram para você seguir? Seria interessante, porque você vê a crise que eles vivem, não é verdade? Na cidade eles são índio, mas na tribo muitas vezes não se sente mais índio. Isso é uma das coisas mais difíceis da questão indígena. Qual é a régua que mede o grau de indigeneidade que você tem? Tudo bem? Só porque fala português não é mais índio? Só porque usa roupa ocidental não é mais índio? Qual a tabela para você ver o grau de quanto que a pessoa ainda é indígena ou não? É muito difícil discutir a questão indígena brasileira. E vocês sabem, né? Para vocês esse tema é importante esse ano, porque nós vamos ter esse ano também o 9 Noites, do Bernardo Carvalho, que é baseado num fato real. Um antropólogo americano veio para cá, tá certo? E esse antropólogo americano, o que vai acontecer? Aos 27 anos, né, a maldição do 27, Janis Joplin, Jimi Hendrix, tanta gente que morreu aos 27 anos, esse antropólogo se suicidou. Ele se mutilou e se matou enforcado, tá certo? Mas antes disso, nós vamos ter várias descrições no livro sobre o contato dele, porque é real. Ele mesmo estudou mesmo os indígenas, sobretudo 2 tribos brasileiras, né? Veja só, né? Só para você ver, esse aqui é o Bernardo Carvalho. Ele realmente, porque o que acontece? Ele vai estudar sobre o antropólogo, mas ele vai começar a misturar a vida dele com a do antropólogo. Ele vai ver que tem coincidência entre a vida dos dois. Porque Bernardo Carvalho, o pai dele tinha uma fazenda na região do Xingu. Então, quando ele era pequeno, que ele tinha 6 anos, ele conheceu índios da relação Xingu. Porque, né, o Xingu é um grande parque onde tem várias nações indígenas. E ele conheceu. Então ele começa a misturar a história dele com a do antropólogo. Tá certo? Olha lá. E aí que é interessante, né? Porque a gente vai lembrar, então, a política do Getúlio Vargas. Lembra que se você fizer um bom curso de literatura, você ganha de brinde uma revisão de história, tá certo? E o Getúlio Vargas, ele vai incentivar a vinda de antropólogos para cá e etnógrafos, que estudam etnias, para poder, né, vasculhar e mapear o interior do Brasil. Então vieram para cá grandes, certo? Os maiores antropólogos já existiram, o francês, que depois até virou professor da USP. Então veja só, quem que esse antropólogo americano que se matou estudou com mais cuidado? Os Craôs, essa tribo aqui, os Craôs, e os Trumai. Então nós vamos ter ali várias descrições de hábitos, tá certo? De coisas culturais, de danças, de rituais dos Craôs e dos Trumais. Porque isso é uma característica da literatura indianista. É o exótico, né? O que a gente chama de cor local. Descobrir como é que funciona, como é que é o mecanismo da civilização indígena, que é tão distante para nós, às vezes, para a gente compreender. Então é muito interessante. Quando você pegar um livro que é indianista, neste caso, 9 Noites este ano, preste atenção nos hábitos culturais, no cotidiano dos índios, que é muito diferente do nosso. Porque se a gente começar a perceber, a gente começa a respeitar um pouco mais a questão indígena. Eu espero que você se lembre também, né, que, né, os índios também escrevem. Então eu estou esperando começar a cair no vestibular escritores indígenas. Esses são alguns que eu quis listar para vocês. São escritores que estão vivos, são indígenas que escrevem, que publicaram livros, para a gente conhecer a visão dos índios sobre nossa sociedade, né? Porque se a gente, para nós é exótico, também deve ser para eles exótico o jeito que a gente vive. Concorda comigo? Então vou aí alguns para vocês depois, ó, quem se interessar. Inclusive você pode, então, né, pegar alguns deles e adicionar no seu Instagram, para você acompanhar a visão deles de mundo, tá bom? Vamos ler um poema de um escritor indígena? Deus dos Brancos. Vejo, esse aqui é o escritor, tá certo? É o Olívio Jecupé. Vejo os brancos falarem tanto no seu grande Deus, dizem que ele salva, que faz milagres, que ama os ínfimos, que é pai e dá a vida por todos. Só que eu fico indeciso, ele talvez não ame o nosso povo indígena, porque estamos sofrendo há vários séculos e não há nada para nos salvar das mãos dos brancos. É aqui uma discussão que podíamos ficar horas, né, meninos? A igreja beatificou os padres que mudaram a cultura dos índios. Hoje, para nós, isso é uma agressividade, né? Isso é uma agressão. Hoje a gente tem várias
igrejas evangélicas, dessas mais fundamentalistas, tentando mudar a cultura indígena. Outro dia eu vi uma foto que me deixou mal, o pajé de uma tribo de terno e gravata, como se estivesse indo para um culto. É agressivo isso, né? Porque você está mudando completamente a cultura deles. Isso é desrespeitoso, né? E por isso a gente tem que incentivar e fortalecer a FUNAI, para a gente também ir tentar entender um pouco mais qual é a visão que eles têm de nós e respeitar os limites deles, o tempo deles, o que eles se querem para a sua própria nação, para a sua autonomia, tá certo? Muito bem. Momentinho Enem. Plim! O que você, pequeno cidadão urbanoide, tem de... Cadê o índio no seu dia a dia? Todo mundo fala na escola que nós somos formados por brancos, negros e índios. O que sobrou de índio no seu dia a dia? Tá aqui, ó. O excesso de banhos que a gente toma por dia. A gente chega a tomar 3 banhos por dia no calor, no alto verão. Isso é coisa de índio, tá certo? Os utensílios, como por exemplo cestas, né? Cestos, para você guardar as coisas, a rede, tá certo? A ornamentação, a gente gosta de usar, as moças gostam de penas, né? Sementes para fazer colar, etc. O uso da mandioca na gastronomia brasileira. O uso das ervas medicinais, o guaraná, os chás que a gente conhece, tá certo? O folclore, algumas lendas como curupira, o boitatá, né? Algumas danças que vêm da questão indígena e, sobretudo, os topônimos. O que são topônimos? O nome das cidades e dos lugares. Todo mundo sabe que, por exemplo, Ita é pedra. Itaquaquecetuba, Itanhaém, Itapeva, Itapevi, Itatiba, Ituiutaba, é um monte de Ita que tem por aí. Ita é pedra. Então, vários nomes de cidades, Anhangabaú, tá certo? Vem de origem indígena. E isso, então, é a contribuição que a gente tem do índio na nossa cultura. Viva os indígenas brasileiros, viva a literatura brasileira e faça a listinha que a gente está propondo para você, tá bom? Até a próxima, meus queridos. Saudade. Tchau, tchau.